Vamos lá? Eu quero então abordar a ideia de ensinamento na perspectiva de Jesus. Lógico que a alegria é a pessoa. Quando a gente começa a estudar sobre o Natal, fica claro para nós que a alegria que o Natal, ou essa alegria que envolve o Natal, é uma pessoa e é a pessoa de Jesus. E aí, como envolve uma perspectiva de ensinamento, tem alguns pressupostos teológicos. Não vou conseguir ser muito abrangente, mas eu peguei um texto que traz essa ideia embutida. Não é um texto comum do Natal, mas é um texto que mostra os aspectos teológicos profundos desse nascimento de Jesus, esse menino Deus, o Emanuel. Então, queria convidar você para acompanhar comigo, e o texto diz assim: olha eu aqui já pro telão. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e nossas mãos tocaram da palavra da vida. É profundo isso aqui. O que era desde o princípio, ou seja, desde sempre. O que vimos com os olhos. Então, os apóstolos e o apóstolo João, registrando esse texto, ele está dizendo assim, eu vi com os meus olhos. O que contemplamos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. E aí o versículo 2, porque a vida foi manifestada. E é interessante porque tem aquela coisa de a gente encontra, a gente descobre. Não, aqui é revelação. Tem um pressuposto teológico por trás disso daqui, porque a vida foi manifestada. Se o Senhor não tivesse a nós revelado, nós não seríamos capazes de descobrir. Nós ouvimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. É uma pessoa que está com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3, e o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E o 4º versículo de 1 João capítulo 1, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E essa revelação, essa manifestação tem um resultado que é a alegria. Vamos ler o versículo 4 final? Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Bom, no Natal nós celebramos mais do que uma data. Nós celebramos o Deus eterno que entrou na história. Essa é a ideia, O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado com as nossas mãos. Olha aí. No Natal, celebramos mais do que uma data, celebramos o Deus que entrou na história. E aí eu começo com 2 pressupostos de introdução. Primeiro, o verbo da vida foi visto, ouvido e tocado, revelando que a luz verdadeira venceu as trevas. Vamos juntos? 1, 2, 3. O verbo da vida foi visto, ouvido, tocado, revelando que a luz verdadeira venceu as trevas. É importante destacar isso aqui. Pensando em ensinamento, porque qual é o ensinamento teológico que está por trás do ensinamento do Natal? Jesus foi visto. Até porque na própria época de João, tinha alguém ou alguéns ensinando algo diferente. E qual era o principal ensinamento diferente naquela época? Que existia um Jesus histórico e um Jesus espiritual. E separar essas duas figuras. Ou seja, será que esse Jesus que nasceu aí, menininho, na manjedoura, é o Jesus mesmo, Salvador do mundo? Ou só é alguém que o povo está venerando? Então, tinha algo muito importante aqui. A segunda coisa é, aquele que estava com o Pai se manifestou em carne. Olha que interessante. Ele está falando, de certa forma, podíamos emendar aqui com Colossenses, que vai falar da supremacia de Cristo, e que ele é desde todas as coisas. Ele é o primogênito do Pai, como diz em Tessalonicenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, ele estava com o Pai. O que Colossenses vai dizer? Que todas as coisas foram criadas por ele, Jesus. Estão falando da pessoa de Jesus. Então, quando a gente pensa no Natal, 2 coisas muito importantes. Jesus foi visto, ouvido, tocado. Jesus existiu, encarnado. Era uma pessoa. A outra coisa, não era porque ele era uma pessoa que foi visto e foi tocado que ele deixou de ser Deus. Aquele que estava com o Pai se manifestou em carne para nos dar vida eterna. E aí eu estabeleci 4 ensinamentos básicos.
em cima desse grande presente chamado Jesus, nosso Natal. Como é que é? O primeiro deles é a encarnação. Repete comigo: encarnação. E aí você tem que lembrar disso, baseado inclusive em 1 João 1, de que essa encarnação ela é histórica, narrada, prescrita, registrada em termos históricos, mas é um fato real. É algo também central à fé cristã. Até porque, vamos pensar, o John MacArthur ele vai dizer que se a gente negar a encarnação, é como se a gente estivesse negando o próprio evangelho. Se nós negarmos que Jesus veio em carne, porque é isso que a gente está celebrando no Natal. A gente celebra o Jesus que nasceu num formato de bebê, mas é o Salvador do mundo. Na cantata de hoje não tem o Deus Emanuel, mas talvez domingo que vem tenha o Emanuel. O que é o Emanuel? Foi muito engraçado, teve uma criança que perguntou para mim assim: pastor, o que é Deus Emanuel? O que é Emanuel? É o Deus conosco, é o Deus que encarnou. O Deus que se fez carne, o verbo que habitou entre nós. Então, o John MacArthur, inclusive, ele vai dizer que se nós negarmos a encarnação de Jesus, nós temos que negar o evangelho. Negamos o evangelho. E aí eu coloquei duas frases que ajudam a gente a pensar nessa ideia da encarnação. Então, o que era desde o princípio, nossas mãos tocaram, mas aqui, o Filho eterno de Deus entrou no tempo e no espaço. Então, se alguém pergunta para você o que é a encarnação, você pode lembrar do Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente, mas o ensinamento, o pressuposto teológico que está por trás é que o Filho eterno de Deus, Jesus, o que era desde o princípio, entrou no tempo e no espaço. Por isso que foi possível de se tocar, por isso que foi possível de ver. Por isso que foi possível de se ouvir. Então, o Filho de Deus entrou no tempo e no espaço. Se alguém perguntar para você o que é a encarnação, de uma maneira simples, mais profunda, como é que você pode responder? O Filho eterno de Deus entrou no tempo e no espaço. Deus entrou na fragilidade humana, como diz lá em Filipenses. Se esvaziou, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Então, Deus entrou na fragilidade humana e se revelou a nós plenamente. O cristianismo não nasce simplesmente de ideias abstratas, mas de um fato histórico. O Filho eterno de Deus entrou no tempo, no espaço, foi visto, foi ouvido, foi tocado, refutando essas ideias que negam a humanidade do Rei Jesus. Não podemos separar o Cristo espiritual do Cristo histórico. O Natal não é apenas simbólico e sentimental. O Natal é a grande verdade de que Deus entrou na fragilidade humana e se revelou a nós plenamente. O Natal nos chama a crer em um Cristo que ele é real, em um Cristo que ele é histórico, em um Cristo que ele é encarnado, não é um Jesus simplesmente moldado pela cultura. Então, qual é o primeiro grande ensinamento desse presente chamado Jesus em nosso Natal? A encarnação. E quais são os dois principais pressupostos? O Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, entrou no tempo e no espaço, por isso que a gente pode tocar, por isso que a gente pode ouvir, por isso que a gente pode sentir essa presença dele. E a segunda coisa é que Deus entrou na fragilidade humana e se revelou a nós plenamente. Foi homem. Deus homem, Deus Emanuel. Segundo aspecto é a vida eterna. Repete comigo, qual é o segundo aspecto? Vida eterna. Por que isso aqui é tão importante? Porque também é uma outra coisa que, à medida que a gente tem aquela ânsia de divulgar as boas novas do Evangelho, a gente também tem aquela questão da disfuncionalidade, muitas vezes, nesse processo de divulgação. E a gente jamais pode esquecer que a vida está atrelada a uma pessoa. Toda vez que nós estamos comunicando o Evangelho para as pessoas, na verdade, nós estamos tentando conectar essa pessoa com uma outra pessoa. Toda vez que nós estamos anunciando o Evangelho, nós não estamos apenas tentando colocar dentro da cabeça da pessoa um conjunto de fé ou de doutrinas. É óbvio que isso também faz parte do processo. Mas, na verdade, o nosso principal objetivo, o objetivo máximo, maior, é aproximar uma pessoa, ou aquela pessoa que é o alvo da nossa evangelização, a uma pessoa. Qual pessoa? A própria vida.
Porque a vida de Deus, ou essa vida eterna em Deus, não é só um ensinamento, é a própria pessoa de Jesus, é uma espécie de relacionamento. Então, a segunda coisa muito importante que deve ser celebrada no Natal é essa vida eterna em termos de relacionamento resultante dessa vida que se aproxima de Deus. Então, nós celebramos e agradecemos a Deus, porque agora nós nos aproximamos da vida, e a vida é a própria pessoa do Senhor Jesus. A vida eterna é uma pessoa revelada, e é como eu costumo dizer muitas vezes aqui, é óbvio que o amor de Deus se manifestou antes da pessoa física de Jesus, é óbvio que no Antigo Testamento, nas primeiras pessoas, nas primeiras famílias, no povo de Israel, a graça, a misericórdia, o favor se manifestou. Mas a gente tem aquela ideia de separar a história antes e depois de Cristo, e uma das coisas que a gente diz na teologia é que o amor se materializa, no sentido de palpar, como esse texto está dizendo, na pessoa de Cristo. Porque lembra, até o povo de Israel tinha um conceito de um Deus poderoso, mas um Deus invisível. O que Paulo registra em Tessalonicenses? Que esse Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós vamos para o céu se encontrar com quem? Quem que será que os nossos olhos vai ver e vai contemplar? É igual o profeta Isaías falou sobre Jesus. Esse que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, é o Senhor Jesus Cristo. Esse nós vamos ver. Então a vida eterna é uma pessoa, e uma pessoa revelada, ou auto-revelada, e não é um conceito abstrato, é a materialização desse amor. O amor sai da abstração e vem para a materialização, e essa vida agora é manifesta, e ela foi anunciada a nós como a vida eterna. Então eu coloquei aqui uma outra frase, olha lá, porque a vida foi manifesta, versículo 2, nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. E aí duas frases que eu coloquei aqui no sentido da vida eterna. Primeiro, vida eterna não é apenas duração infinita, mas um relacionamento com o Filho de Deus. Podemos repetir juntos? Vida eterna não é apenas duração infinita, mas relacionamento com o Filho de Deus. Então, você tem um grande ensinamento com o Natal. Alguém te pergunta, mas por que vocês como cristãos celebram tanto o Natal, mas celebram de maneira diferente? Primeiro, porque nós celebramos a encarnação. Nós cremos que aquele menino é o Deus homem. E ele se encarnou. E apesar de se encarnar, ele não deixou de ser Deus. É os dois principais aspectos da encarnação. Mas nós celebramos uma outra coisa, celebramos a vida eterna. Porque está todo mundo querendo festa, e eu sou a favor da festa. Se você ainda não comprou o seu negócio lá de comer, como é que é o negócio lá de comer? Frangão. O pessoal fala Chester, peru, ave natalina. Irmão, para mim o segredo está no tempero, Darcy. Tudo é frango. Entendeu? Só vai mudando os tamanhos. Compra um frangão, daqueles que está 9,97 o quilo inteiro. Deixa ele marinando, um bichão desse tamanho assim, e manda para dentro. Se você achar que está um pouco diferente, fecha os olhos na hora de comer e fica imaginando um grande peru. Você vai ver, o gosto é igual. Brincadeira. Mas a ideia aqui é a vida eterna, então, pensa comigo. A encarnação, dois aspectos, e a vida eterna. Esses dois outros aspectos que eu vou mostrar aqui. Não é só um conceito, não é um ensinamento somente. Claro que é. Mas é a aproximação da própria pessoa com Deus. Então vamos ler juntos essa frase? Coloca aí para mim. Vida eterna não é apenas duração infinita, mas relacionamento com o Filho de Deus. E o segundo que eu coloquei aqui, no Natal nós celebramos que a vida eterna não ficou inacessível. Olha que legal. Nos céus, ela nasceu numa manjedoura. Então, o que a gente celebra, né? Quando eles vão se prostrar, vão colocar diante de Jesus presentes, vem aquela... nós podíamos fazer um musical com esse negócio aqui, A vida eterna nasceu na manjedoura. Próximo no Natal, Veio agora aqui na minha cabeça. Ricardo, prepare-se. Calma, garoto, calma. Mas olha só, no Natal celebramos que a vida eterna não ficou inacessível. Ela, nos céus, ela nasceu numa manjedoura. Então, quais são os dois pressupostos? Vida eterna não é apenas duração infinita, mas relacionamento com o Filho de Deus. Bem simples, porque nesse Natal você vai se encontrar com muita gente.
Você vai ver os seus parentes. E talvez é uma grande oportunidade de você despejar sobre aquela pessoa uma dose homeopática do Evangelho. Fale para a pessoa que você crê num Natal. E o Natal, o seu Natal, ele é especial porque o seu Natal é a celebração da vida eterna. E a vida eterna não é apenas uma vida que dura infinitamente, mas é a própria relação, é a própria vida de relacionamento com o Filho de Deus. E no Natal, nós celebramos isso, por quê? Porque isso não ficou lá na abstração. Esse amor de Deus revelado também foi materializado na própria pessoa de Jesus. E agora a gente está diante do bebê. E hoje nós estamos diante de tantas outras manifestações desse Senhor chamado Jesus. Amém? E uma terceira coisa é a comunhão. Repete comigo? Comunhão. Então o versículo 1 faz referência sobre esse Deus que toma uma forma, se encarna com um objetivo. Qual é o objetivo? A vida eterna. E essa vida eterna não é apenas um conhecimento intelectual, é uma própria resultância da relação. Eu ganho conhecimento intelectual em termos de salvação, mas na verdade o grande manifesto da salvação é a própria relação com a vida, que é a vida eterna do próprio Senhor Jesus. E aí isso vai gerando desdobramentos na minha vida. Qual? Comunhão. Por quê? Olha o que o texto vai dizer. O que vimos e ouvimos, isso anunciamos para que também tenhamos comunhão, para que tenhais comunhão conosco. Então, há uma comunhão entre, e a nossa comunhão é com o Pai. E uma comunhão, então assim, é como se Deus, nesse processo de salvação e de revelação para nós, vai equilibrando também as nossas relações, tanto na horizontal quanto na vertical. Nós vamos nos aproximando, conhecendo esse Deus encarnado, tendo relação com essa vida eterna, e as nossas relações na dimensão da humanidade e da espiritualidade vão ganhando o certo equilíbrio. Eu vou alinhando minha vida com Deus e vou alinhando a minha vida com os meus amigos, meus irmãos e meus familiares. Eu vou alinhando minha vida com Deus e vou alinhando minha vida com os meus amigos, meus irmãos e meus familiares. Parece que é bem normal para nós, né? Mas quantos natais são tristes porque as famílias estão rompidas? E quantos natais que às vezes o pessoal se reúne todo mundo para fazer aquela festa natalina e está todo mundo brigado. Estava todo mundo brigado até o dia 22, dia 23. Aí todo mundo aquela gastança, alguns ainda vão comprar o trem que vai comer todo naquele dia no cartão de crédito dividido em 3 vezes. Aí vai pagar janeiro, fevereiro e março. Só que lembra, até o dia 22 estava todo mundo brigado com a família. Chegou o Natal, dia 23, 24. Vamos todo mundo para a casa do pai, da mãe, do tio, do irmão mais velho, do irmão mais novo. Faz aquela festa, aquela comilança. Não resolveu o BO. Faz aquela festa fingida, beleza? Termina a festa fingida. Aí a irmã toma um negócio a mais, o outro toma um negócio a mais. Fala uma besteira, sai aquela confusão. Vira o ano e o que chega em janeiro? O cartão de crédito para pagar aquela festa que não resolveu o problema. Parece brincadeira, mas você está vendo como o ano das pessoas já começa ruim por causa da festa de Natal? Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você não precisa dividir a compra do Natal em 3 vezes. Come o que tiver e está tudo certo. Eu tenho certeza que o seu Natal vai ser mais feliz se houver perdão, restauração e ajuste. Só que eu vejo assim, irmão, é difícil demais. Eu fico olhando as relações entre os crentes, já é difícil. Olha, cara, é difícil demais. É muito difícil, porque eu falei assim, é muito mais legal às vezes até. Eu vou até cometer vou permitir sair uma ira santa assim. Cara, às vezes é mais fácil trabalhar com as crianças, pai. Que o adulto parece que às vezes ele não entra. Parece que o negócio, em vez de expandir, ela enrijece. Tudo bem? Ó, em vez de expandir, porque qual deveria ser o ideal nosso? Vamos passando os dias. Olha o que a Bíblia fala sobre o envelhecimento. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações. Então os adultos não eram as pessoas mais difíceis para lidar, elas deviam ser as pessoas mais sábias, mais fáceis ou menos difíceis. Vai aprendendo a contar os dias, vai passando os anos, o desgranhento devia melhorar, a mulher devia melhorar, a língua devia diminuir, as coisas,
A relação deveria ser mais prazerosa. As amizades, cara, deveriam ser mais fáceis e naturais. Eu tenho a impressão de que eu vou ficando mais velho, vou chegando 40, vou passando dos 40, vai ficando difícil de confiar. Vai ficando difícil de ter relação. Os amigos vão diminuir, porque você não confia, porque você não tem... Ó, na igreja, tudo bem? Estou falando na igreja. Pasmem vocês. Agora imagina aquele povo tudo lá, aquela família sem orientação bíblica, sem orientação espiritual, sem a ação do Espírito. Como é que é essas festas? Como é que é essas relações? Se as nossas relações, que nós estamos dizendo que Jesus está no centro, é um BO desgramado. Como é que é essas festas onde Jesus está do lado de fora? Então a minha questão aqui é, o que vimos e ouvimos, o que foi anunciado a nós, tem um outro objetivo. É uma encarnação, um aspecto profundo teológico. É a vida, um aspecto profundo da relação. Mas tem a comunhão, que é um aspecto profundo da nossa transformação. Quem de fato está desfrutando do verdadeiro Natal, devia estar tendo vida transformada. Dentro e fora. Aqui no ambiente, no arraial dos cristãos, quanto no ambiente da sua família, com pessoas que talvez nem conheçam a Cristo, porque Cristo deveria estar sendo visto através de nós. E aí eu coloquei duas coisas. A comunhão com Deus produz comunhão com o povo de Deus. Então, presta atenção. Se eu de fato estou celebrando o verdadeiro Natal, eu já entendi o que aconteceu. É mais do que um bebê. E todo mundo sabe disso. Todo mundo disse que sabe disso. A vida eterna é uma relação, não com um ensino, não com um conceito, com uma própria pessoa. E essa relação com essa pessoa deveria me levar a uma relação melhor com meus irmãos, com minhas irmãs, com meus familiares, com o povo de Deus e com todo mundo debaixo dessa face dessa terra. O Natal nos lembra que Deus veio formar uma... repete comigo. O Natal nos lembra que Deus veio formar... E aqui tem um outro aspecto. Qual é o outro aspecto? Talvez tenha pessoas que perdeu todo mundo. A gente às vezes parece que essas coisas estão tão distantes de nós que a gente não tem essa dimensão. Mas já para pensar que do Covid para cá tem famílias que talvez só ficou a mãe, só ficou o irmão, só ficou o pai com 2 filhos, ou o pai com 1 filho. Eu tenho um amigo missionário que num acidente de carro morreu o pai dele, morreu a mãe dele, morreu os 2 irmãos. Só ficou ele. Como é que vive? Como é que segue? Como é que avança? Se o Natal for contado direitinho para essa pessoa, vai entrar um negócio dentro dela, vai fazer um rebuliço dentro dela, e apesar da dor, da perda das pessoas que ela mais ama, ela vai ganhar um monte de outras pessoas que Deus vai ajudar ela a amar também. E esse povo se chama família de Deus, povo de Deus. Então, quando eu e você temos um Natal mais próximo desse ensinamento de Cristo, isso gera comunhão. A comunhão com Deus produz comunhão com o povo de Deus, e essa comunhão vai lembrar para nós que Deus veio para formar uma família. Por último, alegria. Repete comigo. Alegria. E a alegria cristã, como o próprio pastor Edgar propôs, essa surpreendente alegria, é uma alegria completa porque ela está enraizada em Cristo. E eu penso sempre que uma alegria que ela é enraizada em Cristo, ela não depende das circunstâncias, por mais difícil que seja. Eu mesmo tenho muita dificuldade disso. É difícil viver alegremente em situações que elas são completamente inóspitas e desfavoráveis. Um filho no hospital, uma filha no hospital, um diagnóstico do marido, um diagnóstico da esposa, um acidente, uma perda, um prejuízo financeiro, uma perda de emprego. Não são aspectos fáceis, a gente não consegue lidar muitas vezes com isso de maneira tão normal. Mas a ideia é de que para que o gozo se cumpra, né? Olha lá, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Eu acho que na cabeça do apóstolo João já estava experienciado de que as coisas podem ajudar, as coisas podem favorecer, as coisas podem gerar em nós aquele sentimento legal.
mas não resolve a alegria verdadeira aqui de dentro. É por isso que nós temos que pregar o evangelho para as pessoas. Porque às vezes o cara consegue comprar o peru, às vezes a pessoa consegue fazer aquela viagem legal, às vezes a pessoa pode comprar aquela roupa, pode trocar de carro. Tem gente que troca de carro todo ano no Natal e ela fala assim, me dê de presente de Natal. Eu acho isso aí da hora, cara. Nossa. Tô quase ali na ponta da inveja desse negócio assim, sabe? Nossa, todo Natal o cara troca o carro dele por outro carro zero e fala, me dê de presente de Natal. Que sensacional. Aí eu me reequilibro e lembro de que tem gente com carro zero. E a vida está detonada. Tem gente conhecendo o Brasil inteiro. E a vida está detonada. Tem gente que está com uma grana altíssima guardada na aplicação e gerando juros e juros e juros e juros. E ele olha para aquele dinheiro, não tem sentido, não tem significado. Tem gente que tem uma família enorme em volta dele. E ele se sente sozinho. Tem gente que é famoso e pensa em tirar a própria vida. Tem gente que tem milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores. E ele se sente sozinho. Não confia em ninguém. Talvez seja porque ainda não experimentou da encarnação, não tem relação com a vida eterna, e aí não reequilibrou a comunhão com Deus, com as pessoas, e eu podia até pôr para baixo, com as coisas, porque fala sério, quando nós temos consciência de quem Deus é, a vida que Ele proporciona para nós, vamos melhorando as nossas relações entre nós, melhora a nossa relação com Deus. Rapaz, qualquer recurso que entrar aqui é motivo de festa. Eu tenho ideia para cada R$1, que R$1, negócio de R$1, tá por fora. Para cada milhar de real que você botar no meu bolso aqui, eu tenho uma ideia extraordinária. Dar presente para os pobres, dar presente para mim mesmo, comprar um avião, trocar o prédio da igreja, comprar várias casas, fazer um bocado de ação social. Cara, bota o dinheiro, vai botando o dinheiro. Por quê? Eu já entendi. Aquilo ali é só o recurso. Quanto mais recurso eu tiver, mais possibilidades eu terei. Tem gente que não tem dinheiro. Tem gente que o dinheiro tem. E quando tem, quanto mais tem, menos vida ele tem. Porque é o dinheiro que tem ele. Estas coisas vos escrevemos para que o gozo se cumpra. E aí eu acho que esse gozo é aquela alegria verdadeira, que da mesma forma que a vida não é descoberta, ela é revelada e manifestada, esse gozo também a gente não encontra, a nós é revelado, a nós é concedido. Se você quiser ser alegre de verdade, feliz de verdade, ter um Natal de verdade feliz, e ajudar seus amigos, seus irmãos, seus parentes a ter um Natal de verdade, eles precisam ter um tipo de alegria que não é descoberta, e um tipo de alegria que não é conquistada, mas ela é revelada, ela é resultante. Eu espero que essa simples devocional hoje de manhã te ajude a falar de Jesus para alguém ainda nesse Natal, ainda esse ano. Porque a alegria verdadeira é essa. Ó. A verdadeira alegria não está nas circunstâncias, mas no fato de que Deus veio a nós. Vamos juntos? 1, 2, 3. A verdadeira alegria não está nas circunstâncias, mas no fato de que Deus veio a nós. O Natal nos convida a uma alegria que não passa. Alegria de conhecer, crer e andar com o Cristo encarnado. De uma certa forma, feliz, 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 feliz Natal. Deus te abençoe.